Eu penso nisso todas as noites, né? Eu penso nisso. Acredito em muitas coisas, porque eu acredito que a minha filha não ia entrar ali à toa. Uma que dá para ver ali nas imagens, você parando para olhar. Minha filha entrou dentro daquele carro com a sombrinha aberta. Os pezinhos dela não foram ela que colocou para dentro, foram puxados. São coisas que eu fui observando dia a dia, fui olhando. Mas não é só dessa forma que eles pegam. Aconteceu agora há pouco tempo com uma amiga, com a filha de uma amiga. Ela estava saindo da escola, um carro parou e falou com ela: entra no carro porque a sua mãe sofreu um acidente gravíssimo, está entre a morte, está entre a vida e a morte. E ela entrou, acordou num terreno baldio, toda machucada, ferida. E o que acontece? As pessoas não estão dando o valor merecido a isso. Vai, grita pelo seu filho, pede pelo seu filho. É você que tem que lutar pelo seu filho. Ninguém mais luta pelo seu filho, a não ser você. Tem um estado inteiro para te ajudar, mas é você. É você que tem que fazer, é você que vai sofrer, é você que vai chorar, é você que vai enlouquecer dia após dia. Então, pede ajuda. Se você não consegue sozinho, pede ajuda. Mas está muito triste. E o que traz muitas perguntas, ontem eu até cheguei em casa, conversei sobre esse assunto também, até mesmo com a dona Djanira, que cuida dos meus filhos, né? E a gente conversando, falou assim, mas 10 anos... 12 anos, né? Será que a pessoa já não tem um pouquinho mais de expertise? Eu falei, vou falar uma coisa para vocês. Eu, aos meus 13, 14 anos, eu passei por uma situação parecida. E aí graças a Deus, eu tinha um sonho, minha vontade era ser atriz na época e eu sonhava muito com isso e eu fui atraída por esse diálogo. Você tem cara de modelo, você não quer ser atriz, não? E eu acabei aceitando um convite para ir até um escritório. E chegando nesse escritório, primeiro eu tive que subir um vão de escada. Graças a Deus, uma pessoa entrou na escada e fez um barulho, porque eu não sei o que poderia ter acontecido naquele momento. E eu tinha 13 para 14 anos. Os meus pais sempre conversaram comigo a vida inteira sobre esse assunto. Não abra a porta para estranhos, não aceite carona, não converse com pessoas que você não conhece. E ainda assim a gente vê que pode acontecer. E aí, Tiara, como que a gente pode usar esses exemplos para, mais uma vez, fazer esse alerta em casa com os filhos? Então, eu acredito, Roberta, que nós adultos, vocês em casa, aqui no estúdio, precisam se conscientizar de uma vez por todas que a criança e o adolescente ainda está em desenvolvimento neuronal. Quando eu falo isso, já falei, volta e meia eu falo aqui no programa, né? Eu estou falando de cérebro, desenvolvimento do cérebro. Nosso cérebro, ele não nasce pronto, ele vai se desenvolvendo. E essa coisa do, será que eu entro? Será que eu vou? Esse negócio está muito fácil, esse convite. Os adolescentes não têm ainda a condição de ter esse... Por quê? Primeiro, que o cérebro ainda está em pleno desenvolvimento e segundo, eles não têm experiências na vida que só os anos à frente vão oportunizar a ele para ter tem um negócio estranho aqui. Então, os adultos, os pais precisam sim estar atento a todo momento quem está perto do seu filho. É levar, é buscar, porque como a Clemilda aqui falou muito bem, o sofrimento depois, né, Clemilda? Nada paga, nenhum abraço cura. Então, antes a gente preservar, e isso aqui não é mimimi, existe, acontece, tá aí, não é mimimi, preservar, cuidar e zelar. Se você não pode, por conta do trabalho, por conta, né, de toda a sua rotina, se una a pessoas da sua confiança, por mais que isso ainda não seja garantia de que o seu filho ou sua filha estarão resguardados. E sobre o caso da Bárbara, gente, de Minas Gerais, esse caso teve uma reviravolta nessa quinta-feira. O homem apontado como o principal suspeito pela morte tirou a própria vida. A polícia analisa imagens que mostrariam ele levando um carrinho de mão com o corpo da acusado em estuprar a Tainá. Ele também teve esse desfecho, né?
Teve. Mas isso não amenizou sua dor? Não ameniza. Eu queria que ele tivesse sido julgado, eu queria que ele tivesse ganhado sentença máxima, eu queria que ele sentisse na pele, que ele lembrasse de mim todos os dias. Sabe, eu queria que ele soubesse que ele não ia fazer com mais nenhuma criança. Mas ele teve esse desfecho, me deixando eu à deriva, porque a gente quer justiça. Pela minha filha eu não poderia fazer mais nada. Eu queria ver ele pagando pelo crime, mas também não pude. E eu não entendo ainda por que as leis não mudaram, por que não tem leis mais severas, mais rigorosas para esses monstros. Eles fazem isso porque sabem que eles vão sair impunes daqui a um tempo. Eles podem até ir presos, porque no presídio tem vários monstros assim. Mas eles voltam para a sociedade, sem a sociedade saber que eles estão voltando. Inclusive, eles voltam para a sociedade e ele já estava respondendo um processo anterior também por estupro. Sim, ele tinha vários crimes que eu não consigo entender o que ele estava fazendo na sociedade. Ele voltou para a sociedade, fez com uma outra garota 3 dias antes da minha e depois fugiu da onde ele tinha feito, fugiu para onde eu moro e fez com a minha filha também. E por muito pouco ele não estaria na sociedade fazendo ainda, porque ele já estava muito longe. Ele já estava longe. Ele foi encontrado no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Por muito pouco, a gente teria perdido a oportunidade de vê-lo pelo menos preso, sabe? E durante desse desfecho todo, eu ouvi muitas, tipo, a sua filha fugiu com o namorado, a sua filha tá por aí, tá bem, depois ela vai... Não, eu sei que não tava. Eu sou a mãe dela. Eu sabia que a minha filha não tinha fugido com o namorado. Mas, nesses casos, as pessoas, a vítima se cala com medo dessa reação. Mas não pode se calar, gente, não pode. Luta pelos seus filhos, luta bravamente, porque é disso que os nossos filhos precisam. Tiara, pessoas com perfil como esse que a gente está aqui comentando, né, elas têm que ser retiradas de alguma forma, têm que ser afastadas da sociedade urgente, porque, de fato, elas podem oferecer esse risco com frequência? A resposta está aí, né? No que nós estamos falando e vendo nesse programa. Eu, como profissional da área de saúde mental, falo infelizmente. Porque antes que eles façam um mal a pessoas, a crianças, que eles então sejam retirados. Que esse poder de viver em sociedade, ele fala pra gente de direitos e deveres. E eles não cumprem com nenhuma dessas possibilidades de direitos e deveres. Olha só